寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo de início, eu agradeço. E bem, a teoria de hoje é: e se o Alasca ainda fosse da Rússia? Pois é, como é que seriam as coisas aí na fronteira da América do Norte, hein? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo ele de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada acontece assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu sempre pego fatos e moldo de uma maneira plausível, porque senão também, né, não ia ter motivo para ter teorias. E também não só isso, mas eu pego sempre, né, os 3 fatos mais importantes, né, mundialmente falando: a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, Guerra Fria e a conclusão. E às vezes ali, né, alguma coisinha ou outra particular do país que estamos falando, beleza? Então, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, eu acredito que eu vou precisar dar um contexto para vocês, né? Afinal, não é todo mundo que manja que o Alasca, sim, já foi pertencente à Rússia e ele foi vendido aos Estados Unidos em 1883, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errado. Me corrijam se eu estiver errado. E o porquê foi que o czar Alexander III, me corrijam se eu estiver errado também, por favor, vendeu o Alasca para os Estados Unidos e não para o Canadá. É simples. O Canadá naquele tempo estava, né, sob domínio britânico, sob domínio inglês, e a Rússia e a Inglaterra não se davam muito bem, justamente, né, por causa desse negócio aí de expansão de império. E além disso, a Rússia ali não estava muito bem, tanto economicamente quanto militarmente, pelo menos eu acho, né, o que eu dei uma lida. Então, para eles fazerem esse estado tampão, eles venderam o Alasca ali para os Estados Unidos. A Rússia desde sempre aprendendo a mexer ali, né, com a brincadeira de estados tampões. Só que algum tempo depois que eles venderam para os Estados Unidos, os americanos conseguiram achar um monte de recurso natural ali no Alasca e, né, e isso poderia ter restaurado a economia ali, né, da Rússia, mas foi tudo para os Estados Unidos. Mas como é que seria se o czar da Rússia da época não tivesse vendido ali o Alasca para os Estados Unidos ali naquele tempo? Bem, provavelmente sim, algumas tentativas de invasões a Inglaterra tentaria fazer ali. Principalmente, né, nas áreas menores, não digo nem naquela placona toda, mas sim naquele lugarzinho ali que parece mais uma perninha, um rabinho, sei lá, que fica, acho que na costa do Canadá, se eu não me engano. Então, eu acredito que talvez eles tentariam invadir ali para tomar aquele pedacinho de mar, e aí sim eles tentariam fazer algo ali naquele blocão ali. Mas eu não creio que eles conseguiriam invadir todo aquele blocão. Aquele pedacinho, bem, vamos cortar ele aqui, né? Vamos anexar ele ao Canadá. Então, a partir daí, o czar ele ia colocar muito mais soldados ali no Alasca para proteger, e muito mais pesquisadores, geólogos, cientistas, tudo que fosse necessário para descobrir alguma coisa ali naquele pedaço de terra. E assim como os Estados Unidos, vamos supor que eles conseguiram descobrir também, né? Descobrir petróleo e outros recursos naturais. Boom! A economia da Rússia ali deu um upgrade, né? Nossa, deu um upgrade, nossa, enfim. Foi lá, deu um upgrade. Ok, quais seriam
quais seriam as intenções ali do czar? Seria guardar o dinheiro? Seria tentar expandir o Império Russo? Ou seria tentar recuperar aquele pedacinho de terra que a Inglaterra tomou deles? Olha, eu acredito que não valeria a pena ele guerrear por apenas um pedacinho ali sem muita importância. Mas ainda assim, território é território. Então, eu acredito que talvez ali ele tentaria restaurar um pouco só para manter ali só para tentar manter ali algum tipo de extensão territorial mesmo, só para ter extensão territorial. E também, né, não sei se ali era estrategicamente importante, mas enfim. Mas com toda certeza eu sei que ele iria defender as principais áreas do Alasca. Então provavelmente ficariam ali alguns soldadinhos ali na fronteira, ou então eles até meio que poderiam combinar algum tipo de negociação, alguma coisa que cessasse as tensões entre eles, pelo menos aí no continente americano, já que seria difícil para os russos defender e também seria muito caro assim para os ingleses ficar invadindo, sendo que até eles conseguirem invadir e tomar o Alasca, a maioria dos recursos naturais, ou grande parte pelo menos, já poderia ter sido usado. Então seria lutar por uma terra vazia durante, né, o decorrer dos anos. Mas enfim, agora vamos indo já para a Primeira Guerra Mundial, que me desculpem, mas eu não sei muitas coisas que aconteceram na Rússia de 1800 até 1900 e até a Primeira Guerra Mundial, então me perdoe. Vamos lá. A Primeira Guerra Mundial como ficaria? Olha, por enquanto, a Primeira Guerra Mundial ficaria extremamente, tranquila entre aspas, o porquê? Porque o Alasca ele seria basicamente ali uma zona onde eles poderiam até mesmo mandar os prisioneiros de guerra alemães, ou então até mesmo os comunistas, os bolcheviques, mencheviques, e isso é importante. E, obviamente, né, porque muitos dos alemães na Primeira Guerra Mundial foram enviados para as prisões canadenses. Obviamente, a Inglaterra não queria uma rebelião em solo britânico, não é mesmo? Então, eles não são burros. Então, o mesmo poderia acontecer ali com o Alasca, ser basicamente ali um estado para prisioneiros e talvez até mesmo prisioneiros políticos. Apesar que o czar Nicolau II não era um demônio como pinta a imagem dele. Mas tempo vai, tempo vem. 1917, a Revolução Bolchevique, a Revolução Russa. Isso nós não vamos alterar. Mas e o Alasca? Como é que fica, já que o Alasca nunca sequer teve ali alguma tentativa, né, de revolução? Afinal, era dos Estados Unidos, né? E não tinha o porquê os bolcheviques tentar invadir o Alasca. Mas nesse caso, já que o Alasca fazia parte da Rússia, como é que seria o czar Nicolau II? Ele iria para São Petersburgo, que é um lugarzinho pequenininho, ou ele iria para o Alasca, onde ele poderia pedir a ajuda dos britânicos e dos americanos para se defender dos comunistas? Aí temos um impasse, hein? Ok, e aqui nós temos dois finais. O primeiro final é o final bom. O czar Nicolau II ele vai para o Alasca e ele consegue se defender com a ajuda dos americanos e dos britânicos, dos comunistas. Relaxa. E agora vamos fazer basicamente um final canônico, né? O czar ele acaba esquecendo do Alasca e ele acaba se refugiando em São Petersburgo e acaba sendo empacotado. Os prisioneiros que eu falei anteriormente, que eram os bolcheviques, os mencheviques e, né, obviamente, alguns cabeças ali, poderiam sim tentar algo por ali, já que eles basicamente iriam ver, né, o que o Lenin fez. Então eles iriam também tentar fazer ali uma república. Eles também tentariam ali se expandir através da Sibéria, né, tipo da Sibéria para o Alasca. Mandar ali, já que os comunistas seriam a maioria e os monarquistas ou até mesmo o Exército Branco seria a minoria, levando em conta que o Exército Branco ainda teria que se preocupar com os ingleses e com os americanos
em caso deles quererem tomar o Alasca. Então, isso provavelmente iria dificultar demais ali, né, para o Exército Branco se concentrar contra o Exército Vermelho. Mas ok, vamos supor que no final canônico, 1922, mais precisamente vai 1923, 1924, o Alasca passa a ser, né, soviético também. E como os canadenses, né, mais precisamente os britânicos, não eram nada amigos dos bolcheviques, né, tanto é que eles ajudaram o Exército Branco, né, não foi uma grande ajuda, mas foi um negócio. Eles tentariam, eles aliás colocariam diversos soldados ali na fronteira, eles colocariam diversos pôsteres de contra-propaganda comunista ali também pela área. E lembra daquela perninha ali que eu falei? Então, como eles não teriam bastante ali daquela perninha, já que foi tomado ali pelo Canadá / Inglaterra, ali também seria um bom ponto onde eles tentariam se expandir mesmo, né, que só para recuperar aquele outros pedacinhos de terra e dali tentar fazer uma expansão, né, tipo, além daquele quadradão todo, vai ter aquela perninha aí, aquela perninha. Então, a partir desses lugarzinhos menores ali, eles vão tentar fazer alguma coisa, mas, né, não vai surtir efeito nenhum. Afinal, pelo menos a Inglaterra, ela iria conseguir, né, manter uma contra-propaganda ali no Canadá, iria conseguir não deixar que os bolcheviques entrassem em solo canadense / britânico, mas algumas insurgências poderiam acontecer justamente porque alguns canadenses ali poderiam ser descendentes desses russos, pelo menos, né, os que moram ali no norte, eu não sei se isso tem ou não. Então, provavelmente, né, alguma coisa desse tipo poderia vir a acontecer. Então, esses filhos ou netos de russos, eles até mesmo talvez poderiam tentar aderir a uma certa revolução, a propaganda poderia causar alguma coisinha neles e poderia sim ter algumas insurgências, alguns conflitos internos ali perto da fronteira, fomentado e alimentado ali pelos bolcheviques. Vamos passar o tempo. 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial. E como é que seria isso daí? Justamente pelo fato de que eles teriam um inimigo em comum. E nesse meio tempo ali, com toda certeza, eles eram amigos, né, entre aspas. E quais seriam, né, as ajudas ali? Provavelmente seria muito mais fácil para a Inglaterra ajudar a Rússia mandando coisas através do Alasca. Então eles mandariam para o Canadá, que o Canadá mandaria ali para o Alasca, que do Alasca, bem. E daí eles poderiam já ir até mesmo direto para o Japão. Sim, isso né, se o Stalin não tivesse assinado um pacto de não agressão, eles até talvez poderiam ir para cima do Japão ali de uma vez, ajudando entre aspas também a China, mas eu acredito que eles se concentrariam e pegariam todos os recursos enviados ali dos aliados para combater a Alemanha, que era a prioridade ali da União Soviética, combater a Alemanha e se expandir para lá. Ok. Nós não alteramos a Segunda Guerra Mundial, com exceção, né, de que o Alasca é uma república soviética, né, faz parte ali da União Soviética. Então seria uma república socialista do Alasca soviético. Como é que seria esse nome? Deixem aí nos comentários. Então, vamos adiantar já para a Guerra Fria, que aí o negócio vai esquentar, né? Nossa, hein? Piadinhas bestas. Mas, ok. Putz, a Guerra Fria seria um negócio extremamente complicado. O porquê? Por duas coisas poderiam acontecer. A primeira, além da tensão nuclear, lógico. A segunda seria propagandas e contra-propagandas. Eles não seriam loucos de invadir o Canadá. Isso daí estaria fora de cogitação, muito menos os Estados Unidos. E eles também não seriam loucos de invadir, né, o Alasca, que, né, faria parte da Rússia, da União Soviética, e a União Soviética tinha beribinhas,
e eles não estavam nem preocupados em apertar o botão caso necessário. Então, eu acredito que ficaria por propaganda, contra propaganda, e algumas tensões bem tipo de fazer a pessoa suar frio na fronteira, né? Justamente porque qualquer combatezinho, qualquer soldadinho empacotado de ambos os lados pode gerar um conflito em uma escala global. E isso não seria interessante. O porquê? Não seria interessante para os dois lados o porquê? Porque a Rússia poderia perder o Alasca, é uma possibilidade, e o mundo poderia se perder também. Então, tipo, se a Rússia perdesse o Alasca, o mundo perdia. Se a Rússia ganhasse território no Canadá, o mundo perdia. O mundo ia perder de qualquer forma, tá? Então, não seria interessante para eles. Mas, novamente, eu acredito que isso poderia até mesmo ter uma reivindicação de terra, sim. Lembra daquela península, não é península, né, mas das perninhas? Então, eles poderiam tentar reivindicar, falando que ali era a maioria russo, que todos ali falavam russo, são etnias eslavas, enfim. E isso poderia ali gerar tipo algumas reivindicações de territórios que poderiam pegar mal, então entraria ali, né, mais territórios na lista de territórios disputados ali ao redor do mundo. E já não basta os que ainda existem, né, tipo de 1000 anos atrás quase. Não, enfim, né, modo de falar. Mas, ok, eu acredito que na Guerra Fria o negócio ia ficar muito tenso, justamente pelo fazer fronteira ali com um país literalmente comunista, né? Tipo, Bruno, mas tinha Cuba, tá? Só que Cuba, ainda de certa forma, tem ali uma fronteira, né? Tem um mar separando, tem diversas coisas que impedem um contato direto. Isso que eu queria falar. Então, tipo, do Alasca para o Canadá, é só atravessar uma linha. Aí teria um contato direto, então tipo, seria um negócio muito, muito tenso. Precisaria sim de uma zona desmilitarizada dos dois lados, justamente para evitar qualquer treta. E sim, deserções, exílios, tudo isso pode acontecer. E ficaria muito mais fácil, né, uma deserção para um soviético ali vazar para o Canadá, e do Canadá para os Estados Unidos, enfim. Seria com toda certeza também uma instalação de base de mísseis e bombas, ou talvez até mesmo alguma área de teste, justamente para eles mostrarem literalmente de perto o poder das bombas russas, o poder, né, do exército soviético. E isso, né, com toda certeza iria assustar o povo canadense, que iria manter, né, os soldados ali espertos. E isso, mano, ia ficar muito tenso, mas muito tenso mesmo. Tipo, se já era tenso numa distância de Estados Unidos, né, e da distância que os Estados Unidos tinham da União Soviética, imagina se eles estivessem perto. Então, não dá para descrever o quão tenso ficaria isso. Mas ok, a União Soviética não durou para sempre e ela acabou em 1991. Como é que seria, né, nessa pós-queda da União Soviética, nessa pós-russianização? Olha, acredito que as coisas aí iriam tipo pegar fogo, só que não pegar fogo pro Ocidente, não. Com tantos países, né, deixando a União Soviética, Tajiquistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Chechênia, Armênia, Geórgia, Azerbaijão. Então, o Alasca provavelmente seria um desses países que lutaria ali pela independência. E eu sei que tanto a Chechênia, Daguestão, até mesmo algumas regiões ali da Geórgia, voltaram ali a ser parte da Rússia. Só que isso, né, obviamente teve um movimento de independência antes. Com Alasca, provavelmente também isso iria acontecer. Talvez eles não iriam querer mais ser da Rússia. E como Boris Yeltsin, acertei de primeira, ele não era um presidente ali tão bom, ele conseguiu perder perdeu a Chechênia. Tá. E
E com toda certeza o Daguestão também entrou nessa lista de quase países que ele perdeu. Mas vamos lá. Aí teríamos dois problemas. Teríamos o Alasca, que é gigante, e teríamos a Chechênia, que é pequena comparado com o Alasca. Eu acredito que pelo menos o Boris Yeltsin, eu acho que ele daria muito mais preferência no Alasca, justamente, né, pelo fato de ter soldados ali na Sibéria, de ter mais gente que é melhor treinado na neve do que treinado em combate urbano, como vimos ali na Chechênia. E entre perder a Chechênia e ficar com o Alasca, olha, eu acredito que talvez eles iriam preferir ficar com o Alasca e perder a Chechênia do que ficar com a Chechênia e perder o Alasca. Afinal, o Alasca é um território muito maior e a Chechênia, teoricamente, eles nem eslavos são, né, de acordo com os próprios russos. Então, para que manter a Chechênia, um povo totalmente diferente, com uma religião diferente, é melhor já manter o Alasca. Por quê? Porque aí passa-se o tempo, entra o Putin. Então o Putin ele consegue recuperar a Chechênia e ele ainda continua comandando o Alasca. E sabe o que ele vai querer? Os territórios que era do Alasca, que era aquelas perninhazinhas, né, nos dias atuais. Então eu acredito que teríamos também talvez uma tensão aqui no Canadá, mais precisamente na América do Norte. E provavelmente sim, ele iria mandar grupos separatistas, ele iria fomentar milícias separatistas, justamente, né, para causar uma treta no Canadá e até mesmo, né, o que ele fez na Ucrânia, só que ele não iria invadir o Canadá, né? Afinal, estaria muito longe para enviar logística, soldados, aviões. E a Ucrânia está literalmente do lado da Rússia. E, né, como nós sabemos, se ele já está tendo dificuldade, né, com um país que está do lado dele e a OTAN inteira enviando recurso, imagina se ele invadir um país da OTAN. O negócio ia ficar feio, hein? Ia ficar feio demais. Então, provavelmente, ele iria fomentar ali grupos separatistas ali nas regiões próximas, principalmente naqueles territórios que eram do Alasca. Das perninhas que eu comentei no início da teoria, beleza? Enfim, eu estou deixando duas thumbs aí porque eu estava em dúvida em qual colocar ali na thumbnail. Então tá aí, se alguém quiser tirar print, por favor, fique à vontade, só dá aquele crédito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, passe esse vídeo aí para os seus amigos, aqueles que gostam da Rússia, dos Estados Unidos, do Putin, do Canadá. Assim, mano, você acredita que o Alasca é um ponto crucial ali entre a Rússia e o Ocidente, que poderia ter gerado uma guerra nuclear muito mais rápido? Sério? Sério? Daí você passa isso pra eles, beleza? Enfim, quem puder dar aquela contribuição, eu agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem puder, por favor, curte, compartilha, se inscreve, segue lá no meu Insta. E o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam, por favor, deixem a teoria de vocês no comentário. Eu demoro, mas eu faço, beleza? Falou e fui!